Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RP TV. Hoje nós vamos conversar sobre cristãos e cristãs no ambiente público da política. Roda a vinheta. Nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais representantes evangélicos em todos os ambientes da esfera pública, seja a temida bancada evangélica, que de evangélica não tem nada, é só uma bancada fundamentalista, que inclusive se alia com a bancada do boi, com a bancada da bala, com a bancada do extermínio da Amazônia, né? Então, quer dizer, nenhuma proposta de Jesus nessa bancada evangélica. Mas a gente tem visto também cada vez mais ideias de como um ministro terrivelmente evangélico. Nesse governo agora nós temos vários ministros terrivelmente evangélicos nas secretarias, nos ministérios do governo e, por último, agora a chegada de André Mendonça no STF. De fato, a gente percebe que existe uma máxima na igreja de uma ideia de feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma leitura equivocada, uma leitura fora de contexto de um texto dos Salmos. E essa leitura equivocada, errada desse texto, faz passar essa ideia de que todos os problemas do Brasil seriam resolvidos quando a centralidade desse país, né, ou no linguajar evangélico, quando esse país todo estivesse dobrados de joelhos, se curvando a esse Senhor Jesus Cristo que governaria todo esse nosso país. Essa é a única saída para o país. Parece que é essa máxima que está nos ouvidos, nas vozes, nas falas dos púlpitos das igrejas e que refletem a máxima do povo evangélico. Por isso, a crescida muito grande dos evangélicos, esse projeto de poder, essa ideia que está desde os anos 80, desde as aberturas da democracia, de que irmão vota em irmão, e agora nós precisamos de, depois, né, passou a ser, agora nós precisamos de homens e mulheres lá para defender nossos direitos, para defender as nossas igrejas, e agora nós estamos elegendo homens e mulheres lá para defenderem as nossas ideologias, defenderem os nossos posicionamentos, né, homens e mulheres para fazer cumprir em toda a nação a proposta evangélica, né? Ou os valores éticos, morais evangélicos. Nem preciso de dizer o tanto que eu refuto essa ideia, né? Porque é uma leitura absurdamente errada do texto. Aliás, o próprio texto está falando que Deus olha para o mundo como essa nação. O próprio versículo, na parte B do versículo, logo abaixo está dizendo que Deus olha para toda a humanidade como essa nação, né? Mas existem algumas coisas que nós precisamos pensar. De fato, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação, para ser uma grande potência. Nós, quase como que ninguém nesse mundo, temos riquezas naturais e humanas para sermos uma das maiores nações. Porém, nós estamos no sul global. Nós somos massacrados com um processo imperialista que faz com que nós sejamos apenas colônias. Nós somos das commodities, nós somos da exploração mineral, nós somos do agronegócio. E é isso que o império gosta de nós, que nós sejamos esses que pagam ações, dívidas internacionais absurdas para os banqueiros e sirva com materiais de matéria-prima para o mundo inteiro. Nós não somos aqui permitidos nos desenvolver, nos industrializar, nós nunca conseguimos passar dessa fase colonial da entrega de commodities e todas as vezes que tentamos, sofremos um golpe. Foi assim em 64, foi assim em 16. Quando o país tenta evoluir um pouco mais dessa ideia colonial, vem o norte global e nos faz um golpe. Só que o golpe do norte global ele é completo, e ele é completo inclusive do ponto de vista teológico. Porque essa ideia de feliz a nação cujo Deus é o Senhor, onde então nós precisamos de fazer um país evangélico, isso vem das péssimas teologias que nós ganhamos do norte. Aliás, diga-se de passagem,
vou citar aqui o livro Os Demônios Descem do Norte, do Delso Monteiro de Lima, que vai mostrar justamente como o norte global, com seu processo colonizador, vem também com a teologia, vem também com a formação das igrejas, nos trazendo essa teologia enlatada que faz o povo ser cada vez mais alienado, essa teologia cada vez mais alienante, que tira do povo a capacidade de fazer crítica social e coloca o povo nessa ideia. Quanto mais o povo continua pensando que nós precisamos de governantes evangélicos, que nós precisamos de representantes evangélicos no poder, menos crítica social a gente faz, porque mais oração a gente faz para ter o governo, mais preocupação com a igreja a gente está com o Messias que vai salvar a gente, menos crítica social a gente faz, menos pressão nos governantes a gente faz, e isso entra num ciclo vicioso. O que é curioso da história é que esse tipo de pensamento, que feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, onde nós precisamos então de um representante da fé para gerir todas as coisas da nação, é o mesmo pensamento que está no povo no momento em que Jesus nasce, e esses, com muita vontade de ter uma nação livre da corrupção, livre da opressão, livre da miséria, livre da fome, livre da morte, livre, inclusive, né, das doenças, do abandono da saúde pública, né? O povo, com muito anseio disso tudo, muito parecido com o povo brasileiro no momento de agora, estava perdido com uma ideia de um governo teocrático. E por isso prendem, torturam e matam Jesus, né? Porque eles tinham essa expectativa de um governante que estava ali em nome de Deus para levar as nossas ideias, as nossas ideologias, defender as raízes da nossa religião na arena pública. Nós, de modo geral, vamos chamar isso de cristofascismo, que é a ideia de que o cristianismo tem que estar permeado em toda a sociedade, e toda a sociedade tem que responder a valores cristãos, né? E aí passa então a ter esse problema de perseguição do que é plural, do que é divergente, do que é diferente. A gente precisa de pensar que não tem nenhum problema nas pessoas estarem na arena pública, não tem nenhum problema as pessoas serem candidatas, terem partidos políticos, terem escolhas políticas, terem predileções. Isso é normal. Afinal de contas, todo ser humano é político, isso é natural da humanidade, todo mundo faz política. Então tem algum problema um pastor ter um candidato de preferência, ter o seu partido de preferência, ser filiado a um partido? Não, de forma nenhuma. Cada um que eleja para si as escolhas partidárias que estão afim. Qual é o problema, então? O problema é a eliminação do outro. O problema é a demonização do que é contrário de você. O problema é a ausência da democracia. Você ter a sua preferência, a sua escolha, nenhum problema. O problema é demonizar a escolha do outro e dizer que o outro não pode fazer a escolha possível. Enfim, isso é um problema sério e isso é um problema grave. O que também não quer dizer que você não possa denunciar o lado contrário. Pode fazer denúncia, pode fazer crítica. Agora, demonizar como é demonizado, por exemplo, a esquerda, dizendo que o comunismo é do diabo, que o socialismo é do demônio, isso é a mais torpe e idiota forma de pensar. E como então que devem ser, ou como devem pensar, os cristãos e as cristãs que se dispõem para irem para as arenas públicas, para irem para o campo público da política? Eles devem ir não para ser representantes de Deus, não para ser representantes da religião ou da igreja, como todo político que exerce mandato, ou como toda pessoa que exerce um cargo público, devem ir para serem representantes do povo, pensando no benefício do povo, da população, não em defesa dos preceitos da sua religião, porque afinal de contas, o Estado é laico e tem que ser. E além disso, há de se haver um respeito à liberdade religiosa de todos os povos. E ponto. Eu posso ter a minha confissão de fé? Posso. Então eu posso ser um deputado, eu posso ser um senador cristão? Absolutamente pode, nenhum problema nisso. Mas no exercício do seu poder, você não age porque você é cristão. Você age porque você tem um compromisso ético com a população.
obviamente que ser cristão é o seu viés de leitura do mundo. Então, obviamente que ser cristão, de uma forma ou de outra, vai influenciar as suas decisões, vai influenciar as suas escolhas, vai influenciar na maneira como você vota. Isso é óbvio, como tudo na vida, né? Mas agora, ir para esse lugar para apresentar projetos que defendam os dogmas, que defendam a sistemática, né, ou que defenda as tradições cristãs, isso já é um grande problema, é um grande desvio ético, porque o Estado não pode ter compromisso religioso. Então, eu, no ambiente da minha função pública, eu não posso estar lá para colocar os preceitos cristãos na mesa, para defender preceitos cristãos ou para legislar pensando sobre preceitos cristãos. Isso não existe. É um absurdo querer com que todas as pessoas respeitem as leis morais bíblicas. Isso não é um Estado democrático, isso é um Estado teocrático. A nação cujo Deus é o Senhor, essa nação terrivelmente evangélica, que de Deus não tem nada, que é na verdade só um Estado teocrático, foi justamente esse tipo de consciência, esse tipo de nação, esse tipo de governo religioso, teocrático, militar, que prendeu, torturou e crucificou Jesus Cristo. Então nós precisamos de repensar a nossa maneira sobre a política, repensar nossas posturas como homens e mulheres de Deus na arena pública e repensar as nossas escolhas conforme homens e mulheres que lidam com a igreja. Eu, enquanto pastor, posso ter meu candidato? Posso ter sim. Inclusive, meu candidato a presidente esse ano é o Leonardo Péricles, da Unidade Popular. Agora, eu fazer toda a minha igreja votar nesse meu candidato, eu levar esse meu candidato no púlpito da minha igreja, aí já é um absurdo, já é uma falta de compromisso ético. Enquanto o indivíduo Gibran pode ter as suas escolhas pessoais, eu não posso, pela influência que eu exerço na comunidade enquanto pastor, fazer ou exigir que essa comunidade tenha essa mesma postura. É preciso que nós não negociamos com a consciência, é preciso que nós sempre estejamos trabalhando para fazer pessoas que vêm nas nossas igrejas autônomas, críticas sociais, que sejam capazes de votar por si, capazes de escolher por si os seus vieses partidários, as suas identidades partidárias, os seus candidatos partidários, para que nós não tenhamos um país evangélico, um país terrivelmente evangélico, terrivelmente religioso, mas para que nós tenhamos um país onde as pessoas são autônomas, críticas, sabem quem elege e, sabendo quem elege, também sabem como cobrar aqueles dos quais elegeram. Então, uma reflexão simples, mas extremamente revolucionária diante do momento que nós vivemos do Brasil. Aquele abraço, falou, valeu!